Muito bom dia a todos, Sr. Primeiro-Ministro, Excelência, meu caro Luís Montenegro, Sr. Secretário de Estado, caro Diretor do ECO, António Costa, nosso anfitrião, senhoras e senhores empresários, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com renovada satisfação e interesse que participo, uma vez mais, na abertura da Conferência Fábrica 2030. Agradeço o convite e felicito o Jornal ECO pelo seu 8º aniversário. Felicito também o António Costa pelo reforço da posição neste jornal tão importante para todos nós. A comunicação social enfrenta, como sabemos todos, tremendos desafios e dificuldades no atual momento histórico e por isso é muito gratificante constatar que este projeto editorial se mantém pertinente e dinâmico. Está também de parabéns o ECO pela realização da iniciativa que nos reúne hoje aqui. Esta conferência consolidou-se como um fórum de referência no debate público sobre políticas económicas e também sobre a gestão empresarial. Aproveito para saudar os brilhantes oradores e os participantes desta 8ª edição, a quem naturalmente dou as boas-vindas à cidade do Porto. Para o nosso município é sempre muito gratificante ser parceiro desta conferência e poder assim contribuir para o seu sucesso. Minhas senhoras e meus senhores, há, como já disse, sempre bons motivos para assistir a esta conferência Fábrica 2030. Esta edição tem, de resto, um interesse suplementar da presença do seu Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro. Espera-se, pois, uma reflexão profunda, um debate animado sobre o futuro do país, em particular sobre as perspectivas de crescimento da nossa economia. Na passada sexta-feira, tivemos a aprovação final global do Orçamento de Estado para 2025. A aprovação da proposta orçamental foi uma grande notícia para o país, desde logo porque se evitou uma nova crise política, mas também porque, num mundo em convulsão, é muito importante para Portugal ter um orçamento que sirva de orientação para os agentes económicos. Havia ainda o risco de o orçamento ser desvirtuado na especialidade, mas isso acabou também por não acontecer, ou não acontecer totalmente. Manteve-se no essencial o desenho orçamental apresentado pelo Governo, ainda que a despesa resultante das propostas da oposição vá levar muito provavelmente à diminuição do excedente previsto para o próximo ano. E essas propostas não vão contribuir para a competitividade. Foi aprovado um orçamento equilibrado e sensato. Um orçamento que valoriza salários e pensões, preserva as funções sociais do Estado e desagrava fiscalmente as famílias, os jovens e as empresas. Ainda assim, é um orçamento que comporta riscos em matéria de despesa pública e que parece pouco capaz de estimular o crescimento. As limitações políticas de um governo minoritário impediram um orçamento mais ambicioso, desde logo no capítulo fiscal. A descida do IRC em apenas 1% é manifestamente curta para os desafios da economia portuguesa. Somos, de facto, uma economia aberta, mas somos uma economia pouco produtiva e pouco competitiva, que precisa forçosamente atrair investimento, talento e inovação. A baixa competitividade está na raiz do crescimento anémico nas últimas 2 décadas e do modelo de baixo salário que ainda vigora no tecido empresarial português. Nestes 20 anos, a economia nacional foi a que menos cresceu na zona euro e Portugal viu-se ultrapassado por países do leste europeu em termos de PIB per capita. O nosso país deve estar, por isso, alinhado com a nova ambição para a Europa vertida nos relatórios Letta e Draghi. Isto significa que temos necessariamente de adotar um novo modelo económico para tornar o país mais produtivo e mais competitivo. Se não mudarmos o perfil de especialização da economia portuguesa, correremos o risco, uma vez mais, de ficar para trás. De ficar para trás numa Europa que, inevitavelmente, está a apostar na reindustrialização, a investir mais na inovação, a acelerar a transição digital, energética e também climática. Para responder à competição global, a Europa tem de revelar-se mais produtiva, competitiva e, acima de tudo, inovadora. Falta uma Europa que seja capaz de ser verdadeiramente inovadora. Estes 3 objetivos deviam ser claramente assumidos também por Portugal, sem complexos ideológicos. Acontece que o nosso modelo de desenvolvimento, isto tem sido dito por tanta gente que já me cansa de dizer, está esgotado. Portugal já não consegue competir com base em baixos custos de produção, mas tem depois uma dificuldade de subir nas cadeias de valor
e em transformar o perfil de especialização da sua economia. Como tem sido diagnosticado, o país deve apostar num paradigma de desenvolvimento baseado no conhecimento, no talento, na inovação e na digitalização. O acordo tripartido de valorização salarial e crescimento económico, bem como o programa Acelerar a Economia, são bons pontos de partida para um melhor ambiente empresarial. Importa agora que as medidas governamentais previstas para a produtividade, competitividade, inovação e sustentabilidade sejam efetivamente postas em prática. Estas medidas ganharam uma urgência redobrada com a desglobalização a que assistimos agora no mundo. As eleições nos Estados Unidos reforçaram a ideia de transição de uma nova ordem mundial, com efeitos cerceadores da liberdade económica global. Esta é uma nova ordem global, uma nova ordem mundial, em que o isolacionismo vai prevalecer sobre o multilateralismo. O protecionismo tarifário vai prevalecer sobre o comércio livre. As guerras comerciais irão prevalecer sobre a cooperação económica. Lembro-me que o presidente eleito, Donald Trump, defendeu a aplicação de uma tarifa universal de 10% a 20% sobre todos os produtos importados, o que teria um impacto brutal na economia europeia e na portuguesa em particular. Os Estados Unidos vão deixar de ser nossos aliados, vão passar a continuar a ser nossos amigos, mas querem ser apenas nossos fornecedores. Esta é uma mudança total de paradigma para a Europa. Ora, para uma pequena economia aberta e periférica como a portuguesa, as restrições do comércio internacional são uma péssima notícia. Com o mercado doméstico exíguo, baixo poder de compra e falta de capital, com um vizinho também tantas vezes protecionista, Portugal depende muito da sua capacidade para vender bens e serviços ao mercado externo. Tanto assim que as exportações são há já vários anos o principal motor da nossa economia. Portugal tem que saber responder a um mundo, portanto, mais protecionista. Há que criar condições para reforçarmos a nossa competitividade internacional, diversificar os mercados de destino das nossas exportações, coisa que é fácil dizer, mas muito difícil de fazer. Isto passa, em grande medida, por termos um Estado facilitador da atividade económica. Um Estado que crie um ambiente administrativo, legal e fiscal que promova o investimento e torne os nossos produtos mais competitivos. Um mundo mais globalizado traz desafios, mas também traz oportunidades para o nosso país. Obriga-nos a mudar. Portugal pode atrair investimento com a relocalização de negócios em países próximos e a regionalização das cadeias de abastecimento. A conjuntura geopolítica não favorece a deslocalização da produção para o Oriente, nem a dependência de cadeias de abastecimento muito longas, como temos visto. Ora, estas duas circunstâncias podem, de facto, beneficiar da economia portuguesa. São a nossa grande oportunidade. Mas para Portugal ser atrativo, tem de ter menos burocracia e ter também menos carga fiscal. Precisamos de mais competências digitais e de investimento tecnocientífico. Precisamos de melhores políticas e serviços públicos. Precisamos de mais descentralização administrativa e territorial. A cidade do Porto tem feito o seu trabalho no que respeita à atração de investimento. Temos sabido atrair investidores internacionais e graças quer ao talento que formamos no Porto, e o talento é muito importante, quer também ao dinamismo do nosso ecossistema, quer também à qualidade de vida e aos níveis de bem-estar da cidade. Há 3 anos consecutivos que a FDI Intelligence, que é uma revista do Financial Times, coloca o Porto no topo das cidades e regiões europeias do futuro. O Porto é líder na categoria Foreign Direct Investment Strategy para Large Cities. Eles consideram-nos uma cidade grande, imaginem, em virtude dos resultados alcançados com a Estratégia Municipal de Promoção de Investimento Direto Estrangeiro. Esta liderança deve-se eminentemente ao trabalho desenvolvido pela nossa Agência Municipal de Captação de Investimento. Desde a sua criação em 2015, a Invest Porto está associada a cerca de 1,8 mil milhões de euros de investimento e à criação de mais de 22 mil empregos. As cidades podem, de facto, ajudar o país a atrair mais investimento, mas para isso é preciso muita coisa. É necessário fortalecer as instâncias de poder local e regional com mais competências administrativas, com massa crítica e com recursos financeiros.
Minhas senhoras e meus senhores, as cidades podem de facto fazer mais para estimular a competitividade e têm tido esse papel. Cidades como o Porto e Cascais, como Braga e Oeiras, como Famalicão, mas também como Esposende e Fundão, também as pequenas cidades. Mas isso só é possível se tiverem hoje competências que estão sequestradas em níveis intermédios do Estado. Estão sequestradas em direções gerais, como a de DGEG. Não conseguimos de facto avançar com a transição energética porque está tudo sempre preso na DGEG. Na APA ou no ICNF, que atrasam os PDMs e põem em causa projetos. Nas CCDRs, que tantas vezes extravasam as suas competências e se transformaram hoje num novo fator de arrasto. E já não falo no Tribunal de Contas ou nos reguladores, que muitas vezes são portas giratórias entre regulados e reguladores. Senhor Primeiro-Ministro, não é possível, não é mesmo possível. Estão aqui dois potenciais candidatos à Câmara Municipal do Porto, vão ver que é de facto muito difícil nós avançarmos mais depressa do que queremos. Temos de facto este problema e eu direi sempre que de facto são os níveis intermédios do Estado neste momento, são esses pequenos poderes feitos de especialistas sem competência política e sem responsabilidade política, mas cujos atos depois caem sobre as responsabilidades políticos que atrasam o país. Espero com esta breve introdução ter alimentado também um pouco a discussão de hoje, estimulado o vosso debate que vai ter lugar nesta 8ª edição da Fábrica 2030. Despeço-me com votos de felicidade para o Jornal Eco, desejando-vos uma ótima conferência. Naturalmente vou assistir à intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.